Olá pessoal, eu sou o professor Jeová Canhete e esse é o curso da História. Muito bem, hoje nós vamos falar de uma terceira civilização da Antiguidade Oriental. Nos vídeos anteriores, abordamos aqui acerca do Egito e da Mesopotâmia. Hoje nós vamos contar a saga do povo hebreu, a história dos hebreus. A história do povo hebreu ela é marcada por dois elementos fundamentais. Primeiro, a relação desse povo com o seu Deus, a relação desse povo com o Yahvé. Claro, a noção de um único Deus, a noção de um Deus criador do céu e da terra, toda a relação, toda a história, toda a trama, toda a literatura dos hebreus passa por essa relação com o seu Deus único, com Yahvé, tá claro? E o segundo elemento é a relação desse povo com a terra prometida, Jerusalém, a atual Palestina, né? A atual região da Palestina, antiga Canaã. Então esses hebreus, eles tinham a noção de que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó a terra prometida. E estabeleceu que essa terra prometida seria a antiga Canaã, a atual Palestina. Tá? Então, portanto, toda a história do hebreu, ela passa por esses dois aspectos. A relação desse povo com o seu Deus e a relação desse povo com a terra prometida. Eu diria mais, a identidade do povo hebreu, tá? Que hoje nós conhecemos como judeus, depois nós vamos entender em que momento hebreu virou judeu, mas a identidade dos judeus, a identidade está ligada a esses dois elementos. Nós estamos falando de um povo que só em exílio, em diáspora, fora da sua terra, ficou por mais de 2000 anos e não perdeu a sua identidade. Tá? Uma identidade permanente, uma identidade que independe de você estar na região. Tá? Porque a crença num Deus único e a crença na terra prometida não é exatamente elementos que estejam amarrados a uma situação territorial. Perfeito? Muito bem. Falando sobre isso, vamos avaliar a história política dos hebreus. Politicamente, a antiga organização hebraica era também teocrática, assim como o Egito, assim como a Mesopotâmia. Os hebreus também tinham uma organização política teocrática. O que quer dizer isso? Já falamos em outros eventos. É aquele tipo de organização onde o indivíduo, o escolhido por Deus, claro, o patriarca, o rei, ou seja lá quem for, detenha ao mesmo tempo o poder político e o poder religioso, tá? No caso dos hebreus, nós tivemos uma longa evolução política, que começa com os patriarcas. Então, quem são esses patriarcas? São indivíduos escolhidos diretamente por Yahvé, por Deus, pelo Deus único, que conduzirão as tribos, essa organização a priori ela era tribal, que conduzirão as tribos até a terra prometida. Tá? Esses patriarcas são, respectivamente, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão transfere essa liderança no seu leito de morte para o seu filho Isaque, que transfere essa liderança no seu leito de morte para o seu filho Jacó. Esses são os pilares, da história política dos hebreus. Então, Abraão, Isaque e Jacó. Conduzindo essas tribos, o que acontece? Eles chegarão à terra prometida. Na verdade, assim, o Jacó e seus filhos, muito embora tenham uma breve passagem pela terra prometida, eles descerão para o Egito. Diante de uma fome, diante de uma escassez, eles desceram para o Egito. No Egito, você sabe, nós já estudamos, o Egito é o celeiro da antiguidade. O Egito tinha estoques, por isso que eles desceram para lá, por alguma possibilidade. Chegando lá, você conhece a narrativa, toda a narrativa dos hebreus passa pelo Velho Testamento, tá? Toda a história do hebreu é contada a partir do Velho Testamento. Então, na narrativa bíblica do Velho Testamento, chegando no Egito, Jacó se encontrou com um filho, o seu caçula, que havia sido vendido pelos irmãos, mas os irmãos haviam dito ao pai que ele tinha morrido por animais selvagens e tal. Jacó reencontra o seu filho José, que a essa altura era funcionário do mais alto escalão do faraó, uma das mais consagradas histórias bíblicas, a história do José do Egito, que eu e você sabemos é uma narrativa literária, religiosa. Mas, sob o ponto de vista da história mesmo, a chance do José ter se tornado a liderança que ele
ele se tornou dentro da própria narrativa é quase nenhuma. Porque, afinal de contas, nós já estudamos, o Egito Antigo tem uma sociedade em castas, e o José era um escravo. A possibilidade de um escravo virar o homem de confiança do faraó é uma coisa muito pouco provável. Mas feita essa consideração, o Jacó reencontrou seu filho e os judeus chegaram ao Egito. Essa chegada ao Egito representa, na verdade, depois da morte do José, o cativeiro do Egito. A gente volta a falar depois, no nosso próximo vídeo, sobre esse cativeiro e os desdobramentos disso. Um abraço, até a próxima.